começar a reunir, Valdeir, o diálogo com você e com a Maud. De fato, a presença militar no Brasil ela não é nova. Ela é constitutiva da República. A República é fruto de um pronunciamento militar. Logo depois do Marechal Deodoro da Fonseca, nós vivemos no Brasil, só que nós esquecemos. Nós vivemos no Brasil uma situação muito mais autoritária, mas com uma paixão política tão intensa quanto a contemporânea. Eu me refiro ao movimento dos republicanos jacobinistas, eu me refiro ao florianismo, eu me refiro ao Floriano Peixoto, que não teve nenhum pudor em executar uma série de adversários. Ora, lembremos que o triste fim do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, é o triste fim porque no momento final do romance ele será executado pelas tropas florianistas. O florianismo no Brasil, o Marechal de Ferro, o sonho do Bolsonaro é ser um Marechal redivivo, é ser um Floriano Peixoto. Toda a República Brasileira foi sempre marcada por pronunciamentos militares. A Revolução de 30 é um pronunciamento militar. No contexto do governo Vargas, 1937 é um autogolpe. Assim como em 1969, em agosto de 1969, quando Arthur da Costa e Silva tem um derrame, há um autogolpe dentro do golpe militar, porque o civil Pedro Aleixo não assume a junta governativa dos 3 ministros das Forças Armadas. O Jânio Quadros, quando renuncia, inspirado no modelo do Charles de Gaulle, o Jânio Quadros ensaia um autogolpe. Ele crê voltar nos braços do povo com poderes autocráticos. Entre o governo de Juscelino Kubitschek e o golpe militar de 1964, as Forças Armadas, especialmente a Aeronáutica, tentaram um golpe de Estado e tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Foi necessário um militar legalista, o Eduardo Gomes, para que o Juscelino assumisse. Em 64, dentro do Exército, há uma divisão muito importante entre os chamados os militares da Sorbonne e os militares da linha dura. Em 1974, o general Silvio Frota tenta dar um golpe no Ernesto Geisel. Ele chama os generais para Brasília para resistir à sua destituição e ele pretende manter a ditadura na linha dura e ele tenta um golpe contra o Geisel. Vocês sabem qual foi o capitão que foi o ajudante de ordens do Silvio Frota para tentar dar um golpe no Ernesto Geisel? Porque o Silvio Frota considerava Ernesto Geisel um militar de centro-esquerda. Foi um jovem capitão chamado Augusto Heleno, secundado por um coronel chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que contavam ainda com a ajuda de um militar que estava em alta, porque havia executado todos os últimos guerrilheiros do PCdoB na guerrilha do Araguaia, Major Curió. Então, os militares sempre estiveram presentes na República. Um dos dilemas de origem da República Brasileira é que a República Brasileira nasce com um déficit de cidadania. A República Brasileira leva adiante o projeto da Lei Saraiva e analfabeto não vota no Brasil. Analfabeto eram todos os escravos que haviam sido libertos um ano antes. A proibição, a interdição ao voto do analfabeto só cai no Brasil de maneira definitiva com a Constituição Cidadã de 1988, também por isso chamada Constituição Cidadã. A lei da anistia que eu cito no livro, no primeiro artigo, isenta, torna inimputável crimes ocorridos entre 1961 e 1979, ano de promulgação da lei. Por que 1961? Porque os militares começam a conspirar assim que o Jânio Quadros cai. Os militares passaram 3 anos conspirando nas barbas do João Goulart, criando think tanks de direita. Como hoje nós temos think tanks de direita e com conspiração ativa do clube militar e do alto oficialato das Forças Armadas. Agora, se você lê o segundo artigo da anistia, o segundo artigo retira da anistia todos os crimes políticos cometidos pela guerrilha. Porque diz: crimes que envolvem assalto a bancos, sequestro e mortes não são anistiáveis.
Os militares fizeram uma anistia para eles, mas no segundo artigo da anistia, eles retiram toda a esquerda da anistia. É um pacto não de silêncio, é um pacto de silenciamento. Em 1985, quando finalmente ocorre a redemocratização, os militares seguem tutelando. Brasil Nunca Mais quase não foi publicado em 1985 porque havia receio da reação dos militares. O livro foi publicado primeiro em inglês porque havia risco do material ser descoberto e destruído no Brasil. A tutela militar nunca abandonou este país. E a primeira pessoa que teve coragem de enfrentar este tabu da República Brasileira não foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi o Luiz Inácio Lula da Silva, foi a Dilma Rousseff. Ter estabelecido a Comissão Nacional da Verdade foi um ato de grande coragem, mas foi um tiro no pé. Porque, a partir do estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade, eu cito no livro e eu coloco o vídeo. Numa reunião preparatória de 10 de dezembro de 2010, o Jair Messias Bolsonaro se apresenta e diz o seguinte: primeira fala do Bolsonaro e a fala que permitiu ao Bolsonaro voltar às graças do alto-oficialato. Bolsonaro diz, pede a palavra e diz: o que eu desejaria fazer com esta comissão é a tortura. Ponto. Eu queria torturar a comissão da verdade, esta comissão da mentira com a verdade. Quando a Comissão Nacional da Verdade principia, há um fato pouco conhecido que eu cito no livro e dou o documento histórico. Um dos redatores do Orville foi chamado para depor na Comissão Nacional da Verdade. Você sabe o que ele fez? Ele está no livro. Ele pegou, está a imagem. Ele pegou o memorando de convocação da Comissão Nacional da Verdade e disse, escreveu, não vou, e completou, não colaboro com o inimigo. O que aconteceu com este redator do Orville que se recusou a prestar depoimento na Comissão Nacional da Verdade? Nada. Há um livro muito importante do Lucas Figueiredo sobre os arquivos militares da repressão. Os arquivos existem. Há os arquivos do CIE. O Orville foi escrito a partir dos arquivos do Centro de Informações do Exército, um dos mais temidos órgãos de repressão pela incomum capacidade de infiltrar agentes dos mais altos escalões das organizações revolucionárias. O Centro de Informações do Exército havia infiltrado todos os altos escalões das organizações revolucionárias. Os arquivos existem. A Dilma Rousseff pediu para as Forças Armadas acesso aos arquivos. Recebeu uma resposta em menos de 24 horas, um ofício. Os arquivos não existem mais. O Lucas Figueiredo denuncia. Então, a tutela militar é um drama da democracia no Brasil, mas não é recente. Não começou com Bolsonaro. É permanente, é constitutivo do déficit de cidadania no Brasil. E o anticomunismo, eu vou concluir, porque eu sei que o Valdeir tem que terminar e também está muito tarde para Modo. Eu agradeço muitíssimo a vocês pelo diálogo, aprendi muito com vocês. É muito importante, Modo, porque, de fato, eu não citei no livro, mas eu tenho toda a pesquisa feita. A primeira lei de segurança nacional, como nós compreendemos, é do Getúlio Vargas. E é muito importante. E o anticomunismo torna-se visceral e absolutamente sistêmico no pensamento e na atitude das Forças Armadas a partir da intentona comunista de 1935, que todos os anos, ainda hoje, é recordada como sendo a sombra de uma ameaça permanente, que é a ameaça comunista. Então, de fato, essa história é muito mais longa, é muito mais complexa. O que eu tentei fazer no livro, como uma contribuição para o debate contemporâneo, foi retornar, sobretudo, ao período da redemocratização, a reação ao Orville. Eu faço algumas menções breves ao clima dos anos 60 e faço pelo menos uma menção à década de 1930, com uma dessas continuidades assustadoras da história brasileira. E com isso eu termino, porque eu acho que contempla o Valdeir, a Modo e algumas das perguntas aqui. O golpe do Estado Novo só foi possível ou foi favorecido porque, em 1937, o Plínio Salgado pediu ao então capitão Olímpio Mourão Filho que ele esboçasse um plano.
de como seria a invasão comunista no Brasil. Ele se baseia num artigo que havia sido publicado na Revue du Monde, a revista dos dois mundos, que era muito lida no Brasil. Era um artigo que descrevia a estratégia utilizada na Hungria pelo Bela Kun para chegar ao poder. Ele adaptou o artigo saído em francês, adaptou o nome do Bela Kun, ficou Cohen, plano Cohen. O plano era para se chamar Bela Cohen, mas na hora da digitação ficou apenas plano Cohen, que é um plano absolutamente fraudulento, é a primeira grande fake news da história militar brasileira. Isso cai nas mãos do alto oficialato fiel ao Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas apresenta para o público brasileiro o plano Cohen como sendo um plano verdadeiro e decreta o Estado Novo porque havia um perigosíssimo inimigo. E aqui, Modo, tudo fica mais interessante. O inimigo é, ao mesmo tempo, interno e externo. Ele é interno porque ele é um subversivo comunista brasileiro, mas ele é externo porque ele é orientado pelo movimento comunista internacional. Então, cria essa junção muito complexa do inimigo interno e externo, o que permite adotar em fronteiras próprias as ações típicas da guerra. 1964, madrugada do 1º de abril de 1964. Quem é a pessoa que desloca suas tropas do quartel de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e, desta forma, deslancha o golpe militar à noite, que durou 21 anos? Não mais o capitão, mas o general Olímpio Mourão Filho. Quem é o responsável pela reflexão do integralismo do ponto de vista jurídico? Um menino prodígio dos anos 30. Miguel Reale e, sobretudo, Francisco Campos, o famoso Chico Ciência. Francisco Campos é deputado nos anos 60, é assessor para a escrita do ato institucional número 1. Essas continuidades surpreendentes e nem sempre valorizadas na história brasileira, creio, Valdeir e Modo, que permitiriam precisamente pensar num projeto interdisciplinar de longo prazo, que não deixaria de valorizar as relações da mentalidade brasileira com a mentalidade com possíveis elos transnacionais. Caso contrário, não se entenderá muitos desse sistema, mas há um traço propriamente brasileiro que envolve a centralidade agônica, o verdadeiro impasse da República Brasileira. O nosso verdadeiro impasse enquanto república é que a nossa república principia como um pronunciamento militar, de imediato se fortalece com um dos governos mais autoritários e mais violentos da história brasileira. O governo do Floriano Peixoto executava os inimigos na rua. Nós esquecemos disso. O florianismo foi tão radical ideologicamente quanto o bolsonarismo. Em alguma dimensão, o florianismo era mais radical do que o bolsonarismo, se você puder acreditar nisso. Um dos editores do livro é um historiador, é o Cláudio Ribeiro. Eu aprendi muitíssimo com ele sobre o florianismo. Essa presença militar é o nosso nó górdio. A primeira pessoa que ousou, de fato, enfrentar foi, então, o presidente Dilma Rousseff com a Comissão Nacional da Verdade. E esse foi um dos motivos da sua queda. Eu quero, para concluir, agradecer muito